Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Veio aqui para falar um pouco sobre como foi a corrida, os treinos, a qualificação e tudo que aconteceu no GP da Turquia. Eu tô aqui com a Emily e ela vai Olá. começar contando um pouquinho para vocês de como funcionou isso. A gente tava com muita saudade de aparecer por aqui, viu? Nossa, quanto tempo, né? Parece que a gente, assim, sumiu. Mas, enfim, essa semana e esse GP tem, assim, muita coisa para falar, mas ao mesmo tempo, digamos que foi uma semana menos produtiva do que as últimas, né? Também é mais tranquilo os eventos que aconteceram. Talvez, sei lá, acho que eu esperava um pouco mais. Os outros Também. GPs foram mais. Movimentados, assim, podemos dizer. Eu acho que é porque a gente está acostumado com essa temporada de 2021, que, assim, de longe está sendo, assim, uma das mais movimentadas. Mas eu acho que é só isso, né? Enfim. Acho que é aquela euforia da disputa do título e tudo mais. Porém, o que a gente teve para essa semana foi a notícia de que os motores da Fórmula 1 vão ter combustíveis 100% sustentáveis a partir de 2025. Uma ótima notícia aí para a gente saber e como é que vai funcionar, né? Já no próximo ano, a gente já vai ter uma mistura chamada E10, que vão ser criada em laboratório e com esses combustíveis, né, para 2025, eles esperam que os carros sejam ainda mais rápidos que os atuais. E esses combustíveis vão ser feitos de lixo municipal e biomassa orgânica. Só que tem um problema levantado aí com esse novo combustível, né, da Fórmula 1, que é o quê? Algumas pessoas levantaram alguns dados de que quem gasta mais, quem polui mais o ambiente ali com carbono, enfim, não é a corrida em si, mas sim a comitiva que leva o carro, o material e o pessoal de uma corrida, de um GP para outro. Aí ficou, como é E que é vai uma mudar? comitiva bem grande, né? Bem Então, grande, exatamente, que faz é maior do que tudo. Então as pessoas começaram a levantar, como é que vocês vão mudar só o combustível do carro e a comitiva, que é o que polui mais, vocês não vão mudar nada, né? Outra coisa é que o Sebastian Vettel, ele é bem ativista nessas causas de sustentabilidade e ambiental. Ele falou que a Fórmula 1 mudar o combustível dela para um combustível sustentável e para práticas sustentáveis é uma forma de sobrevivência, porque ele acredita que se eles não fizerem isso, a Fórmula 1 meio que vai acabar se ele não se atualizar ao mundo atual. E eu achei uma colocação assim bem interessante, né? E eu acho que ele foi corajoso de dizer isso, né? Assim, do trabalho dele. É a mesma coisa você chegar na empresa e dizer, ó, se vocês não mudarem, a empresa vai falir. E você tá dentro do barco, aí é complicado. corajoso, mas foi sincero, né? Ele foi verdadeiro. A gente sabe como as coisas estão caminhando hoje em dia, então essas medidas são realmente importantes, necessárias, devem ser tomadas. Então, É o que ele falou, eu acho bem interessante e eu acho que foi verdadeiro. Ele não teve vergonha, né, de falar. Outra pessoa que não tem vergonha de falar nada é o Alonso, que eu acho que na presa o que mais chamou a atenção foi uma declaração ali do Alonso, falando de contradições ali de algumas punições. Ele falou que muitas das punições são dadas pelo piloto e não pelo incidente, como é o combinado dentro do regulamento. E parece que ali várias pessoas do paddock estão ali incomodadas, que até o chefe da Alfa Romeo falou sobre isso, né? Reclamou do último GP, quando o Lando tinha levado punição ao cruzar a linha branca do box, né? Quando ele tinha ali derrapado um pouquinho, e não levou punição. E o Alonso até falou assim, ele não citou o nome do Lando, mas falou assim: olha, espera outro cara ir lá e fazer a mesma coisa que outros caras ali, para ver se eles vão levar punição, né? E o que é que você acha disso? amiga, é bem tenso, né? Complicado, porque isso pode aumentar em rumores. A gente já ouviu um pouco dessas coisas acontecendo nos bastidores. Os internautas sempre comentam isso nas redes sociais, como o Twitter, por exemplo. Só que dando uma declaração dessa faz com que as pessoas especulem ainda mais e achem que isso de fato está acontecendo ainda mais. Eu acho que não tem como a gente ter certeza, mas que quando ocorre punição, algo ali por trás acontece, às vezes, eu acho que acontece. Não sei se foi o caso, por exemplo, do Norris ou
se já pode ser aplicado para outros casos, mas a gente sabe que nem sempre a punição é como deveria ser. E também eu acho que às vezes pode ter acabado sendo discutido não pelos pilotos, mas sim lá pela comissão da FIA e tudo mais. Então acho que não tem como a gente ter acesso, sabe, Não tá comentar, lá mas dentro, né? quando um piloto fala isso, a gente fica meio. Que sabe, conhece o regulamento, porque eles conhecem. Eles reclamam é porque eles conhecem, né? Sim, isso é. E também o que deu muito o que falar foi também o chefe da Alfa Romeo, que reclamou ali da punição do Lando. Ele disse que o Lando merecia ganhar, mas que ele deveria ter levado a punição assim como os outros. Foi que ele disse que depois de ter falado isso, ele poderia levar uma multa por falar ou questionar ali as punições dos comissários, né? Ficou ali uma coisa assim meio estranha. E depois dessa declaração, o Alonso foi visto conversando com o Michael Masi ali no meio do paddock. Ele tava assim, sabe, bem espanhol, assim, usando muitas mãos, gestionando muito, né? E depois disso, depois de alguns dias, depois de o Alonso ter questionado essas punições que são dadas conforme o piloto e não o regulamento e o incidente, o Michael Masi se pronunciou, né? Michael Masi, diretor de prova da Fórmula 1, falou que não, que as punições estão sim dentro do regulamento. Assim, passou uns panos quentes em cima ali dessa polêmica. Acho que é para, tipo, acalmar a galera um pouco, né? E esse GP da Turquia, ele foi marcado, assim, por um número, vamos dizer, grande de punições, né? Isso. Alguns nomes ganharam. Até porque eu acho que o pessoal reclama muito de como são dadas as punições, porque as punições podem mudar o rumo da corrida. Enfim, um exemplo nesse GP mesmo é o Gasly e o Alonso, né? O próprio Alonso que já tinha falado. Gasly, ele deu uma tocada no Alonso ali no começo, né, da corrida. Ele poderia ter ficado, ele levou uma punição, né? E ele poderia ter ficado algumas posições acima, talvez, se ele não tivesse levado. E é o que o pessoal tá reclamando muito das punições, e dizem que elas estão sendo dadas por cara, e é aquela coisa, porque o regulamento tá Se lá. eu não me engano, o Alonso também falou que não achou correto a punição que não foi dada, mas eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eu olhei nas redes sociais a respeito disso. Então, acho que também foi o que fez o pessoal Uhum. foria e achar também isso, porque já basta toda essa polêmica do comentário do Alonso. E aí depois ele ainda comentar que ele não achou tão justa a punição do Gasly, então. Eu não sei se o Alonso ele realmente não achou justa a punição do Gasly, ou porque ele fez a mesma coisa com o Mick e levou a mesma punição, e ele não queria ter levado a punição. Mas, enfim, né? É aquela coisa. Se o regulamento tá lá, é para ser seguido. Fora que, tipo, se as pessoas começam a questionar as coisas, e, né, as punições, e que não tá sendo justo ali, tira a credibilidade dos comissários dessas punições. As pessoas começam a Sim. desconfiar e meio que, tipo, eu não acho justo. Não acho justo essa punição, né? Essas coisas. Pulando, como eu já disse, não teve muita coisa, mas pulando por os treinos livres, né? Eu já estava com a expectativa alta, porque a pista da Turquia é conhecida por ser uma pista de baixa aderência. Mas assim, parece que deram uma reforma, melhorou, mas nem tanto. Mas a gente viu Inclusive, no feed, né? Um pouco sobre como ia ser o GP, postamos a respeito da pista. postamos tudo lá no Paddock BR F1 no Instagram. Sigam lá, por favor. Sim, E se ainda não seguiram, sigam, que a gente tá sempre postando tudo por lá. isso. A gente tem o destaques, né, nos treinos livres da Mercedes. Parece que finalmente está tirando a vantagem da Red Bull, porque no começo da temporada a Red Bull tirava uma vantagem assim, numa boa, de 3 segundos de diferença. E agora eu não consigo mais ver tanto essa diferença entre os dois carros. Talvez, eu acho que nesse GP o carro da Mercedes estava até um pouquinho mais superior. Eu não sei se foi um conjunto, a unidade de potência, ou se como trocaram o motor do Max, eles diminuíram um pouco da potência do carro ali para dar uma segurada para os últimos GPs, né? Para segurar ali. Nos treinos livres, né? A gente não teve muita coisa. Alguns rodaram como o Latifi no TL2 e a gente teve uma dominância ali da Mercedes. E no TL3 a gente teve o Gasly em P1
Inclusive, amei o Gasly, foi muito bem nesse GP. Gasly que vem vindo muito bem nos últimos GPs, né? Tá dando ali sangue e suor. E ele quer subir pra Red Bull, tá? Falou que quer subir pra Red Bull, ainda tem esperança. Olha, já deu o nome, já falou o que quer. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre como foi, como funcionou os ocorridos dessa qualificação. A gente também não teve tantos. Acho que esse GP foi um GP mais calmo, entre aspas, né? E aí, a gente vai falar aqui um pouco para vocês como funcionou isso. A qualificação começou, teve um pouco de chuva na pista da Turquia. Então, alguns carros também. Teve toda uma coisa para mudar pneus, para ver qual pneu ia se dar melhor. E aí, isso já vai, querendo ou não, influenciar de muita coisa, né? Alguns foram de intermediários. Então, foi uma confusão. O Sainz, ele rodou também na volta e, com isso, ele Bottas. Quase, foi por pouco. Quase. O Bottas muitas vezes acaba escapando ali de algum carro. É sorte, viu? A A mesma sorte coisa estava ali ao favor do aconteceu. Bottas. A mesma coisa aconteceu no GP da Holanda, né? Quando ele escapou a lei do Stroll. A gente olha na câmera o que aconteceu no GP da Holanda, a gente fica, assim, chocado. E E aí, também, dessa vez, ele também teve sorte. quem rodou também parece que foi o Max e o Tsunoda, se eu não estou enganada, no Q1. Sim, o Max rodou também. Né? E, tipo assim, na quali, eu devo dizer que quando teve ali a previsão de chuva e começou a respingar, me animou, né? Mas, ao mesmo tempo, me deixou assustada por causa do GP de Spa. E quando ali, logo no Q1, um monte de carro começou a girar, eu disse, esse GP vai ser o GP. E foi. Enfim, quase, né? Tivemos coisas boas, mas não Eu foi pensei que a chuva não fosse ser assim, então. Pensei que poderia ser assim, só uns respingos, uma coisinha mais, sabe? leve. Mais leve. E acabou fazendo os carros rodarem. São Pedro abriu a torneira. Nessa classificação, a Williams e a Alpine foram muito bem durante esse Q1. Mas lá para o fim do Q1, a gente teve eliminados como Ricciardo, Latifi, Giovinazzi e o nosso famosíssimo. Mazepin sem nenhuma surpresa. Agora sim, coisas tristes do Q1. Ricciardo fora, porque esse final de semana foi péssimo para a McLaren. Eu acho que com a chuva, a equipe estava meio que com medo do último GP. Assim, o Lando foi melhor do que o Ricciardo na qualificação, mas na corrida, assim, também ele não se destacou muito. Eu acho que é porque a gente também está acostumada com o Lando ali sempre na frente, né? E coisas boas Sim, do e eu Q1. acho que estratégias não estão sendo feitas ali na McLaren. Eu acho que eles Exatamente. não estão com uma estratégia muito boa, não está favorecendo os pilotos. Não tá. Eu acho que perde a confiança, sabe? Depois do que aconteceu. Sim, Talvez sim. um medo ali pode dar uma travada ali na equipe. Coisas boas É, do Q1. Mick Schumacher dentro do Q2 pela segunda vez, tá? A primeira foi na França. E assim, a dificuldade de levar um Haas para o Q2 é mais difícil do que a Williams passar para o Q1. Assim, eu acho. deem um Eu carro falo, bom, deem um carro bom pro meu menino, por favor. pelo menos uma Alfa Romeo, alguma coisa que sale de trás, que vai pelo menos Sim, sim, não sim, porque a sei. gente sabe que tem. Eu falo isso, né, quando o Russell ou Latifi, mas principalmente o Russell, vai pro Q1. Mas assim, agora que parece que já virou assim, coisa de rotina, né? Ele indo pro Q1 e fazendo ponto, eu nem me surpreendo que o Russell tá sempre ali fazendo ponto, né? Não me espante se o Russell conseguir uma pole position da Williams até o final do ano. A Williams é muito Será? bom, não sei, mas a Williams é muito bom nas quales. Eu acho que eles perdem realmente na corrida, né? Que é difícil de da Williams continuar ali uma coisa subsequente, Sim, contínua. sim. A Alpine, ela seguiu muito bem depois, continuou seguindo muito bem durante a classificação, mas lá para o fim do Q1 a gente teve eliminados como o Vettel, o Ocon, o Russell e o Mick.
que a gente falou, como a gente acabou de falar, que ele foi pro Q1, mas já lá no fim do Q2 ele foi eliminado. Mas como eu já disse, é muito mais difícil levar uma Haas pro Q2 do que uma Williams pro Q1. Sim, sim, Assim, sim. né? Também Então já péssimo foi final de semana esse pro feito dele Vettel. o feito. Exatamente. Por isso que ele tava tão feliz. Ele até xingou. O Mick não xinga, mas ele xingou agora, não teve nem o P. De tanta felicidade. Até ele reconhece que é muito difícil ter aquele carro ali, né? Aquele Celta. Quer dizer, o Celta é Emily, mais rápido. aquele Celta, tá ali competindo com os outros carros. É, No fim já da classificação, o Hamilton ele fez o primeiro tempo, mas ele acabou largando em P11. Então aí ficou escalado Bottas, Verstappen, Gasly, Alonso, Pérez, Norris, Stroll e por aí vai. Infelizmente ele acabou largando em P11. Se não me engano, isso foi por conta de uma punição, né? quem? O... Hamilton. Ele não trocou a unidade toda, né, de potência, que é Sim, não o trocou toda, motor. mas ele Ele pegou a trocou, punição. sim, ele trocou alguns componentes. E assim, realmente eu acho que foi uma ruim estratégia da Mercedes, porque se ele já perdeu 10 posições, o que era mais 10 para ele vir escalar o grid. Entendeu? Eu acho que poderiam ter trocado tudo e ter dado mais potência pro carro dele. Eu acho que faria mais sentido do que. De fato, faria mais sentido, porque, como você falou, ele acabou pegando essa punição, desceu muito, e aí acabou que foi só para um motor que não foi totalmente trocado. Exatamente. Fora que eu acho que também um problema é que a Mercedes ela nunca tem uma confiabilidade 100% no motor dela. Eu não entendi muito bem o que acontece, mas eles não têm uma confiabilidade muito grande no motor dela. Tanto que o Bottas ele trocou o motor e depois ele teve que ir para de novo para detrás do grid. Também foi para ali dar uma atrapalhada no Verstappen, mas também foi para eles ajeitarem alguns componentes do motor. O Richard, ele também, se eu não me engano, também foi por conta do motor. Foi, ele já ia largar lá de trás, então é melhor trocar logo o motor Sim, para dar uma aliviada. e teve essa punição. E o Sainz também recebeu uma punição e acabou largando como último. E foi um dos protagonistas da corrida, né? Sim, durante a corrida ele foi eleito piloto do dia lá na página da Fórmula 1. E também na qualificação, o Alonso teve sua melhor posição de largada desde a Ferrari largando em P5. Alonso Sim, tá muito também bem. foi muito comentado isso. Agora a gente já vai passar para a corrida, porque como a gente já comentou com vocês, foi um GP consideravelmente calmo, com base, como vocês veem aqui no podcast, a gente sempre fala muito sobre o que acontece nos GPs, mas esse foi mais tranquilo para a gente comentar. Então, a corrida. A corrida que a salvação foi estratégia de pneu. Sim, Assim, foi a salvação do entretenimento dessa corrida. sim, sim, sim. A gente pode dizer que foi isso que salvou, porque a corrida foi, para mim, eu acho que foi tranquila, porque acho que a gente já tinha uma ideia de quem que ia acabar, sabe? O Bottas, ele largou muito bem. O Bottas, ele foi o Sim. ganhador desse GP, largou muito bem. Quem assistiu, acho que pode concordar comigo, ele largou muito bem. Ainda mais que a gente viu que é melhor largar. Assim, essa temporada a gente percebeu que às vezes é melhor largar do lado sujo da pista, que é o P2, do que largar em primeiro, né? E o Bottas ele largou muito bem para não levar ali o Verstappen ultrapassar ele. Sim, ele largou muito, muito bem. E assim, né? Eu acho que, como eu já comentei aqui, quando o anúncio que o Bottas não ia renovar com a Mercedes saiu, como a gente comentou aqui, ele tem muito o que mostrar. Eu espero que para a nova equipe que ele vai, ele consiga mostrar isso, que ele consiga se adaptar ao carro, que tenha tudo E aquilo que que a Alfa seja Romeo necessário. melhore, né? Que ele tenha, assim, de certa forma, tudo que seja necessário para ele. Mais ainda, como ele é um bom piloto.
Ele tá sempre, não vamos mentir, né? O Bottas, ele tá sempre ali no pódio. E dessa vez Sim. ele levou o grande prêmio da Turquia. Assim, eu achava, falando ainda sobre a largada, eu achava que a largada a gente ia ter várias derrapadas, assim, ia ter um boliche, né? Assim como na Hungria. Só que assim, que a Turquia é conhecida por isso. Não aconteceu nada, assim, basicamente. Só, né? Quando a gente Foi fala bem assim de GP tranquilo. da Turquia, eu lembro muito, né? Sim, o rei da Turquia, né? O rei desse GP. Lembro muito do Felipe Massa quando a gente fala sobre Turquia e tudo mais. Acho que, assim, a maior coisa que a gente teve na largada foi quando o Gasly bateu no Alonso e ele foi para detrás do pelotão. E, tipo assim, como eu já falei, era a melhor largada dele desde a Ferrari. Então, ele veio com a ânsia, assim, de recuperar as posições. E foi aí que ele bateu no Mick, logo na curva 4 da segunda volta, né? Mas depois ele deu um abraço no Mick, assim, bem tiozão, tipo, desculpa, por favor, me Gente, perdoa. temos aí um Alonso mudando com a Bonzinho, idade, com o tempo, né? a sabedoria chega para todos. Podemos dizer, pedir desculpa pelo ocorrido, porque acabou prejudicando, né, o Mick, de qualquer forma. O Tsunoda, ele gastou todo o seu momento bom defendendo a posição contra o Hamilton na corrida. Eu achei, sabe, eu fiquei olhando aquilo e o Hamilton tentando passar e ele gastou todo aquele momento bom que ele tinha para poder defender a posição dele contra o Hamilton, né? O Tsunoda segurou assim o Hamilton muito bem, né? Marco deve ter ficado assim, nas alturas. Tanto que ele deu entrevista depois, né? Depois do GP, falando que o plano era segurar o Hamilton ali por mais ou menos umas 20 voltas. Só que foram 8, né? Foram poucas. Mas mesmo assim, eu achei que ainda deu uma atrapalhada. Só que, tipo, para segurar mais, eu acho que seria mais difícil pro Tsunoda segurar mais o Hamilton. Por Eu causa também dos achei pneus que e foi o também da quanto ele. visibilidade. O Mazepin, ele deu um fechadão ali no Hamilton, viu? Ele deu, mas depois parece que ele deu entrevista dizendo que não tinha visto, enfim. Nunca se sabe, né? Mas com o histórico do Mazepin a gente fica até com o pé atrás. E acho que Nunca se também, já que a gente tá falando do Hamilton tentando ultrapassar e tudo mais, uma disputa que eu achei muito bonita na hora ali de se ver, que foi pesada, mas foi justa, foi do Hamilton e Pérez. Muito bom, muito bom. Assim, uma das melhores partes da corrida, sem dúvida. Né? O Paris finalmente ele apareceu. E mesmo que ele seja ótimo em administrar os pneus ali, o que ele fez, ele deve ter dado uma bela de uma queimada naqueles pneus para segurar o Hamilton. Até porque o Sim. pneu dele já estava meio velho, né? Mas de sei lá quantas curvas. Você se lembra? Se eu não me engano, era mais ou menos ali umas 23 ali curvas. Não me engano, se não me engano. Não, eu lembro o número de voltas, mas das curvas não tenho tanta certeza. Falando ali em segurar o Hamilton, eu queria falar também do Gasly, né? O Gasly, que tanto que quando falaram assim, Hamilton vai ter que subir o pelotão, Hamilton vai ter que passar. O Gasly, porque a gente tem ali alguns históricos do Gasly segurando o Hamilton. E o Gasly, assim, meio que não deu muito certo ali, porque o Gasly, ele praticamente deu uma passagem. E aí surgiu aquela questão, né? O Gasly facilitou para o Hamilton? Não sabemos, né? Não Será que os sabemos. pilotos já têm seus favoritos? Não sei, não sei. Assim, o Gasly, ele é quase um afiliado da Red Bull. Ele é um afiliado da Red Bull. Só que assim, parece que ele não tem muita obrigação de ajudar. E ele deve ter dado um revoar ali pro Marco naquela hora. Mesmo ainda ele querendo uma vaga na Red Bull. Mas eu acho que não foi nenhuma vontade. Eu acho que a questão principal também foi os pneus, né? Para queimar. Ele já tinha também uma punição. E também por causa da visibilidade, assim como o Tsunoda falou também. Sim, na corrida a gente teve também a questão que eles não queriam parar, né? Não Sim. queriam parar ali, aprenderam com o Lando, Ai, não meu Deus. queriam parar. É, Falando sobre o Leclerc, que eu acho que tudo isso que aconteceu é meio que culpa do Wayne e da estratégia, né? Quando o pessoal, parece que tava todo mundo ali com a mesma estratégia de esticar as voltas e ir pro box, né?
para tocar para os intermediários, e o Leclerc assumiu a ponta, ele teve a brilhante ideia de terminar até o final com os mesmos pneus para vencer. E para quem não sabe, e fala, ele não podia fazer isso porque a regra do pit é que tem que usar pelo menos 2 compostos. Então, essa regra não vale para pistas em chuvas, né? Que no caso ia dar certo, ele estava certo. Seria um plano infalível, né? Porque ele ali com um pneu velho estava andando melhor do que os que acabaram de trocar para um pneu intermediário. Só que esse problema. É aquela questão, é como a gente sempre fala aqui, as equipes, não sei o que está acontecendo, tem algumas equipes que parece que não estão analisando direito suas estratégias, Sim. e aí acaba não entrando de forma alguma em o que pode acabar a corrida da equipe. Eu acho que é a pressão também, né? A pressão, o que complica. Só que assim, o problema é que quem tinha trocado o pneu antes estava com dificuldade e por causa, né, do graining. Pra quem não sabe, o graining é meio que um macarrãozinho que por causa da temperatura, pista, enfim, vários fatores, que é uma borracha que cai que era para cair do pneu, mas no final gruda e fica um macarrãozinho. E é uma fase, e essa fase, esse pessoal que tinha trocado para o pneu mais novo estava nessa fase. Então, quem estava com o pneu mais velho estava rodando mais rápido do que quem estava com o pneu mais novo por causa do graining, que perde aderência e performance, né? E para quem não sabe, né, essa fase passa. Então, o pessoal começou a rodar mais rápido depois. E o Hamilton também estava naquela polêmica do graining, né? Porque ele também queria terminar assim como o Leclerc, com o mesmo pneu. Sim, e causou muito rebuliço no final da corrida nas redes sociais, porque algumas pessoas ficaram divididas, acharam que a Mercedes ferrou a estratégia, já outros falaram que o Hamilton deveria ter dado ouvidos ao engenheiro e tudo mais. Quando a Mercedes chamou ele para o pit stop, ele segurar, mesmo falando que estava escorregando e tudo mais. E assim, aquela questão, né? Às vezes você precisa confiar na equipe, às vezes você precisa confiar no piloto. Então é bem complicado da gente falar sobre isso. Só pode dar opinião assim quando a gente tá. Mas é igual eu falo, eu acho que ter optado por parar no pit stop. Assim, é complicado a gente falar não estando dirigindo um carro, nem a gente tendo todas as informações que a equipe tem. Mas, assim, olhando assim de longe, eu acho que o Hamilton ele não tinha condições de terminar com os mesmos pneus por N motivos. Um exemplo, ele tinha torrado os pneus com Tsunoda, com o Pérez, né? Sim, o pessoal que ele estava rodando mais rápido que os pilotos que tinham trocado para o pneu mais novo, mas por causa do graining. Então, quando passou essa fase do graining, ele ia ser ultrapassado basicamente do mesmo jeito, para que ou ele ia chegar com o pneu estourado, ou o pneu ia chegar no limite. Depois que terminou, né, ele soube que o Ocon terminou a corrida com o mesmo pneu. Só que existia também vou comentar sobre isso aqui ainda, hein? O Ocon, ele não gastou o pneu o tanto que o Hamilton gastou. Ele não exigiu tanto do pneu. Então, aí estava o problema. Quando ele soube no final da corrida, ele fez uma cara, para quem pelas redes sociais, ele fez uma cara assim bem surpreso com isso, sabe? Acho que depois da corrida deve ter rolado alguma dentro do gabinete da Mercedes, né? Enfim. E na corrida, gente, a gente teve um momento muito romântico. Um momento onde a gente vê que o amor, ele sempre vence. Sabe o que eu tô falando, Emily? Não, tô tentando Leclerc e P4 de novo. Ai, amor eterno. Amor eterno, gente. Pode fazer uma novela, fanfic. Ele tenta resistir ao amor que ele tem pelo P4, mas ele não. Assim, P4 não é ruim. Não é ruim, mas para quem tava quase ganhando a corrida, né? Sim, e da de que poderia ter sido ali um pódio. Poxa, eu fiquei no P4. Aí os fãs ficam, ele ficou em P4, ele poderia ter subido pro pódio e tudo. Mas é amor, coitado, gente. O que a gente pode fazer? É o amor. É apego. É aquela coisa. Porque ganhar, se você pode ficar com seu amor, P4. Nada melhor do que isso.
E como foi dito aqui sobre o Ocon, né? O Ocon na pista com os pneus intermediários. Foi até o final da corrida. Como a Emily já comentou aqui, não, entre ele e o Hamilton tem sim essas diferenças, então, de certa forma, a gente não pode comparar totalmente. Mas pelas fotos que eu olhei do pneu dianteiro, é 58 voltas. Meu amigo, Totalmente. Eu não o sei como pneu é que ele dianteiro do estourou. Ocon tava assim, pedindo já arrego. Parece eu quando subo uma ladeira, Sim. pedindo socorro. O pneu tava Assim, pedindo arrego, então coitado. eu acho que Assim, talvez questão de era trocar do arriscado pneu, demais pro Hamilton seguir isso. muito. E tipo assim, questão de trocar o pneu, é tipo assim, também tem a questão de segurança dos outros pilotos, né? Porque vai que estoura e bate em outro carro, em outro piloto. Exatamente, poderia estourar a qualquer minuto. Então, é tudo ali, você tem que analisar muito, prejudicar a sua corrida, pode prejudicar a corrida dos outros ainda mais. E acho que toda essa polêmica que teve sobre isso, da parada, dos pneus entre o Leclerc e principalmente entre o Hamilton, é porque a gente está chegando nessas fases finais, né? Nos E últimos tá concorrendo a um GPs. campeonato mundial, né? Sim, e qualquer passo, qualquer coisa que você vá fazer ali na corrida tem que ser muito bem pensado, porque é decisivo, querendo ou não, é decisivo. E Isso. agora, com tudo isso que ocorreu nesse último GP, o Verstappen, ele passou na frente, né? Ele tá com 6 pontos de vantagem. A diferença A era de verdade, apenas 2 pontos de vantagem, agora a diferença ficou de 6. a verdade é que mesmo o Verstappen não ganhando, quem saiu ali na vantagem foi ele, né? Sim, ele está em primeiro, seguido do Hamilton, depois temos o Bottas, temos o Norris, Pérez, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Gasly, Alonso e assim prosseguimos. E basicamente isso, um pouco do que ocorreu no GP da Turquia. A gente espera que o próximo GP que vem daqui a algumas semanas seja um pouco mais Muito para movimentado. a gente ter bem mais coisas para falar. Mas esse GP também foi bom, deu para a gente analisar muita coisa e ver coisas que Assim, precisam ser mudadas, coisas que podem ainda permanecer. Lembrando que a gente fez um post lá no Instagram, mais uma vez. Sigam a gente no Instagram, viu? Porque vocês estão perdendo os posts. A isso gente fez mesmo. um post falando sobre como em 2021 algumas regras da Fórmula 1 vão mudar. Então, Outra coisa, você achou o pódio meio desconfortável? Porque eu tava com uma sensação ali meio de desconforto, sabe? eu não achei o Ali, pódio desconfortável, porque às vezes uma situação estranha. faz parecer também pelas imagens que a gente vê, né? É, Mas depois eu vi as comemorações e achei que tava um clima assim mais uma coisa mais leve. amigável. Sim. E é isso, gente. A gente espera vocês mais uma vez no próximo episódio do próximo GP que vem aí, que é o GP de Austin, né? Isso, Estados Unidos. E aí já vem as 3 semanas, né? Estados Unidos, México e Brasil. Ansiosos para o GP do Brasil que vem por aí. Que tem a corrida sprint. E se tem corrida sprint, as duas últimas corridas sprint tem o quê? Hamilton e Verstappen. Vamos ver Muita o que emoção, tem acontece. muita emoção. Sim, Que é o que a gente quer, né? Ver muita emoção. muito. Então é isso, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, como a gente já falou aqui. Continuem acompanhando a gente aqui, ouvindo o nosso podcast. A gente está começando, a gente ainda tem, mas aos poucos vai dando tudo certo. E Em até processo de construção. o processo de construção e até o próximo podcast, próximo GP. E é isso aí. A gente bem que podia ter uma vinheta no começo para terminar. Eu tenho um problema. Aonde o YouTube, né, que é onde a gente sobe, e Spotify talvez pudesse, assim, derrubar a gente. Então a gente já não tem dinheiro. E o YouTube ainda querer, né, derrubar o vídeo da gente, aí já é mais difícil. Já ia complicar um pouco a nossa vida, então compreensíveis. E é isso aí. Muito obrigada por escutar o Paddock Podcast. Até mais.